Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira, meus irmãos, para todos nós. Hoje estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, com o nosso coração em Jesus e com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Nestes minutos, que todos nós abrimos a nossa alma para acolher os doces ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos, meus irmãos, muito bem-vindos. Lembremos que nós estamos aqui dedicando alguns dias a passarmos capítulo a capítulo da obra Há 2000 anos, esta obra aqui, meus irmãos, e junto de capítulo a capítulo dessa obra, nós estamos também unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, a cada dia nós passamos por um trechinho da história dessa obra, seguindo a sequência da narrativa do Espírito Emmanuel e vamos relacionando com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também aqui refletindo como que esses ensinamentos eles podem também nos auxiliar no nosso dia a dia. Meus amados irmãos, são dias preciosos. Nós deixamos aqui o nosso agradecimento e o nosso carinho a todos os irmãos que estão aqui comentando, dizendo que estão seguindo com a gente capítulo a capítulo. É muito gratificante saber que estamos nos reunindo aqui para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Por isso é um momento especial para a nossa alma, que nos reunimos aqui como uma grande família e o nosso coração fica imensamente feliz de saber que tem irmãos aqui acompanhando junto com a gente essa história. E hoje, meus amados irmãos, estamos no capítulo 3 desta obra e nós iremos destacar aqui um momento muito especial, um momento importante, porque Públio receberá um convite de comparecer a um jantar na casa de Pôncio Pilatos. Meus irmãos, acredito que todos nós, ao ouvir este nome, Pôncio Pilatos, logo já nos rememoramos quem é ele, ou quem ele foi. Pôncio Pilatos foi aquele que lavou as mãos em um momento decisivo que ele poderia inocentar a Jesus. E ele ficou marcado exatamente como um coração egoísta, que preferiu colocar Jesus, um inocente, para ser crucificado do que fazer a justiça. Então Pôncio Pilatos ficou marcado assim na história, não é mesmo? Vejamos que ele envia um convite para Públio e a família ir jantar na casa dele. E meus irmãos, quando chega o dia desse jantar, o que era um simples jantar, Pilatos transforma quase que em um evento. Ele convidou não apenas Públio Lentulus e Lívia, mas também convidou alguns outros casais de amigos. E eu digo que transformou-se quase em um evento, porque Pilatos ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, muito exagerado nas coisas, gostava muito de aparentar, de mostrar. E aí Pilatos ele começou até a servir a comida em pratos de ouro, colocando, meus irmãos, as coisas mais exageradas possíveis só para impactar quem fosse ali naquele momento na casa dele. E aí Pilatos que se deixava levar pelo excesso do luxo, por essas coisas exageradas, transformou o que era um simples jantar em quase um evento. Um evento carregado de exageros que eu diria efêmeros. Quando Públio adentra na casa de Pilatos e se depara com toda essa cena, desse luxo, desses exageros, Públio até gosta.
que o coração dele se harmoniza com isso. Mas a sua esposa Lívia fica extremamente incomodada. Lívia, meus irmãos, era uma alma simples, uma alma humilde. Ela não gostava muito dessas coisas exageradas, dessas coisas por aparência, muito vaidosas. Ela era simplesinha. Então, quando ela chega na casa de Pilatos e já observa todos aqueles exageros, comida sendo servida em pratos de ouro, Pilatos colocou escravos para poder ficarem lá, se exibindo. Lívia olha para aquilo e, nossa, o coração dela fica até amargurado. Acredito que se ela pudesse, ela nem comparecia nessa situação, mas ela foi para acompanhar o marido dela. E eis que o jantar vai acontecer em meio a todos esses exageros de aparência, e no final Pilatos convida a todos para irem ali para fora, para observar a paisagem. Paisagem essa que naquela época, naquelas regiões, como diz o próprio querido Emmanuel no livro, era uma paisagem um pouco melancólica, um pouco árida. Mas Pilatos convidou ali as pessoas que estavam no jantar para irem ali, para conversarem um pouco, olharem essa paisagem no decorrer da noite. E meus amados irmãos, eis que enquanto eles estavam ali, havia um dos servos dele. Um dos servos de muita confiança. Eu digo servo, mas ele tinha uma posição ali de bastante confiança bem próxima, principalmente de Públio naquele momento. E aí ele começa a falar, porque ele estava no jantar, este homem chama Sulpício, e ele começa a falar de algo que ele notou e observou há alguns dias naquelas redondezas. Então Sulpício começa a narrar sobre um homem nazareno que estava chamando muita atenção naquelas redondezas. E que ele, certo dia, passando próximo da praça pública, teve a oportunidade de ver ali, bem de perto, este homem nazareno pregando as palavras. E Sulpício conta que era um homem simples, humilde, andava praticamente descalço, mas a túnica estava impecável. Um homem que tinha um cabelo mais ou menos na altura dos ombros, e que as palavras que ele soava de sua boca, como que iam direto no coração de todos aqueles que estavam ali ouvindo. E Sulpício conta que, passando por ali, ele sentiu como se fosse magnetizado por aquelas palavras e quis parar para ouvir. E começou a ouvir que aquele homem pregava sobre um reino de Deus, sobre amor, sobre humildade. Que aquele homem nazareno, ele falava que todos eram irmãos. E tudo que ele pregava era muito novo para eles naquela época. Sulpício ficou com o coração estremecido e disse que esse homem já era considerado um profeta naquela região, pois estava também fazendo muitas curas. Ele mesmo teve a oportunidade de presenciar uma cura realizada naquele momento, de um jovenzinho que foi levado até ele e ele curou ali. Então Sulpício começa a contar de tudo isso que ele presenciou. E enquanto ele estava falando, Pilatos logo corta a conversa. É claro, Pilatos, coração orgulhoso, não podia ver ninguém sendo elogiado, que ele logo já ficava enfurecido. Afinal, naquele momento, aquele profeta era o centro das atenções, e não Pilatos. E isso começou a incomodar ele.
Então ele corta o assunto, muito vaidoso, e diz que é tudo mentira, que este homem nazareno está louco, e que se ele continuar pregando dessa forma em praças públicas, ele merece uma punição. Então, no coração de Pilatos, a partir desse momento, começa a nascer aquele desejo de punir a Jesus. Pois nós sabemos que este homem nazareno que Sulpício teve a oportunidade de ouvir pregando sobre o amor, sobre o reino de Deus, sobre humildade, este homem nazareno era Jesus. Sulpício teve a oportunidade de se aproximar de Jesus e ouvir as palavras do reino de Deus. E contando isso a todos que estão ali na reunião, Pilatos corta essa conversa, porque nota que todo mundo está ficando encantado com o que Sulpício está contando. Ele corta a conversa e não quer mais ouvir falar de Jesus. Mas tem algo importante aí nessa parte, meus irmãos. Públio e Lívia ouvem cada detalhe e ficam impressionados quando Sulpício conta a cura de um jovenzinho que Jesus fez. E nesse momento começa a florescer no pensamento deles que talvez ali estaria a cura para a filha deles. Se Jesus estava curando a tantas pessoas, a tantas crianças, talvez Flávia, a filha deles, que passava uma enfermidade difícil, poderia também encontrar ali a cura. Mas, meus amados irmãos, novamente, o assunto não conseguiu prosseguir. Porque Pilatos estava com tanta inveja de Jesus que ele não queria ninguém mais falando daquele profeta nazareno. Pilatos, meus irmãos, achou um absurdo ouvir que Jesus dizia que todos somos irmãos. Pilatos dizia: como pode um escravo ser meu irmão? Olha a posição que eu estou. Posição essa passageira na terra, né, meus irmãos? Vejamos, meus irmãos, que deste momento nós conseguimos extrair algo muito importante, uma reflexão para o nosso dia a dia. Inclusive, unindo isso com o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, Pilatos se achava grande na terra pelo título que ele tinha aqui na terra e menosprezava Jesus pela humildade e simplicidade do Cristo. Já se passaram 2000 anos. E eu pergunto para todos nós, quem é verdadeiramente grande? Jesus ou Pilatos? Hoje, após 2000 anos, é claro para todos nós que Jesus é o maior de todos. Jesus é o nosso grande exemplo, Jesus é o nosso grande guia. E ele se fez simples aqui na terra, demonstrando que esses títulos de poder aqui na terra são passageiros. Se a gente se apega a isso e acha que com isso pode fazer qualquer coisa, iremos apenas afundar o nosso espírito. Se a gente acha que a posição que a gente ocupa num serviço, que a posição de poder que a gente tem, que um título que nós temos, se achamos que isso define a grandeza do nosso espírito, estamos enganados. Pois Pilatos, que era grande aqui na terra, grande em poder na terra, meus irmãos, espiritualmente e moralmente, ele estava muito abaixo ainda. E Jesus, que se fez simples e humilde, é o maior de todos. Novamente, firmando para todos nós que os títulos que a gente tem aqui na Terra são passageiros. Inclusive, na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 7, item 6, é nos dito o seguinte, que o Espiritismo, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos no mundo espiritual, muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Este trecho que eu reservei aqui para a gente hoje, para nossa reflexão, nos diz claramente que o Espiritismo abre as cortinas para esclarecer a nossa alma e nos ensinar que muitas vezes aqueles que têm uma grande posição no mundo dos espíritos são os mais pequenos na Terra. E muitas vezes os que são bem pequenininhos no mundo espiritual, inferiores moralmente, muitas vezes são colocados como os maiores e mais poderosos na Terra. É o exemplo aqui da história de hoje. Pilatos, coração ainda inferiorizado, coração ainda pequenino, se colocava como poderoso na Terra. E Jesus, grande coração e exemplo pra gente, o maior de todos, se colocou como pequeno aqui. Meus amados irmãos, isso é um grande ensinamento para todos nós nos dias atuais. Mas retornando aqui para nossa história, vejamos que Pilatos não gostou nada de saber sobre Jesus. Então Sulpício ele foi parando ali de falar, não quis dar continuidade. E eis que Pilatos então convida a todos para dar uma volta no jardim. E nessa volta no jardim ele se aproxima de Lívia para ir caminhando com ela. E meus irmãos, desse fato ocorrerá um momento muito amargo para Lívia. Mas nós saberemos disso amanhã, onde daremos sequência à história para todos nós. Hoje nós convidamos para encerrarmos aqui, levando esse ensinamento em nosso coração, que a gente possa se fazer pequenos perante os homens para sermos grandes diante de Deus. Acontecem muitas coisas no nosso dia a dia que às vezes a gente, por orgulho, quer se fazer grande, quer crescer, digamos assim, mas às vezes vale a pena a gente se fazer pequeno perante os homens para sermos grandes diante de Deus. Vale a pena o silêncio, vale a pena não responder em certos momentos, vale a pena perdoar as ofensas, vale a pena a paciência. E muitas vezes essas atitudes são vistas como pequenas aqui na Terra. Mas vale muito mais essas atitudes que são vistas como pequenas, mas são grandes aos olhos de Deus. Bom, meus amados irmãos, vamos encerrando aqui com essa mensagem para a nossa terça-feira. Convido para a gente dar continuidade amanhã à nossa história. Lembremos que amanhã a gente já adentra no capítulo 4, meus irmãos. Bom, lembremos que esta mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, que assim seja.